Zonas residenciais da capital da Ucrânia voltam a ser bombardeadas pelos russos. Nova rodada de conversações termina sem acordo. Confirmados 2 casos da variante da Delta Cron da Covid no Brasil. Governo anuncia campanha de vacinação contra a gripe. Empréstimo ao setor energético vai aumentar a conta de luz no ano que vem. Aumenta a venda de etanol com preço da gasolina mais alto nas bombas. No Dia do Consumidor, um alerta para evitar a tentação de anúncios enganosos. E uma reportagem mostra o momento certo para uma pessoa idosa procurar um geriatra. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A capital da Ucrânia foi alvo de fortes ataques nesse 20º dia de guerra com a Rússia. Enquanto os fuzis e canhões não se calam, aumentam os protestos ao redor do mundo contra as agressões do exército de Vladimir Putin. Próximo de completar 3 semanas de intensos conflitos na Ucrânia, a Rússia não tem poupado sua ofensiva no país do leste europeu. A capital sofreu com mísseis e bombardeios aéreos. Os ataques têm acontecido cada vez mais nas áreas residenciais da cidade. Enquanto os bombeiros tentam apagar as chamas, equipes de resgate ajudam a evacuar os moradores presos nos prédios destruídos. Na tentativa de amenizar os efeitos das tragédias, o prefeito de Kiev, Vladimir Klitschko, decretou um toque de recolher de 36 horas na cidade. A medida entra em vigor à meia-noite desta terça e vai até quinta-feira. Desde o dia 24 de fevereiro, quando os conflitos se iniciaram, Kiev foi poupada do pior dos combates. Mas, com o passar dos dias, os militares russos estão se aproximando lentamente da cidade, o que tem desencadeado violentos bombardeios. Já ao sul, a fragilidade do exército ucraniano fez com que as tropas comandadas por Putin tomassem a região de Kherson. A informação foi dada pelo Ministério da Defesa da Rússia. Nos últimos dias, a veiculação das cenas de funerais de militares ucranianos são cada vez mais frequentes. O conflito tem espantado o mundo e, em diversas localidades, protestos pedindo fim da guerra e justiça às atrocidades comandadas por Putin tomam as ruas de grandes cidades. Uma das atitudes que ficarão marcadas na história do conflito foi a coragem da jornalista Marina Ovsyannikova de aparecer ao vivo com o cartaz com as palavras escritas de "Pare a guerra" e "Não acredite nas propagandas". Após o ato, ela foi presa e julgada por vandalismo. A jornalista foi considerada culpada e terá que pagar uma multa de 30 mil rublos, cerca de R$ 1.500. A força de vontade e a superação têm movido a população ucraniana durante esses dias de conflito. Segundo o balanço da ONU, em menos de 3 semanas, cerca de 3 milhões de pessoas que viviam na Ucrânia já deixaram o país. Um dos dados preocupantes é que desse número, cerca de 1.400.000 são crianças. Romênia, Hungria e Moldávia já receberam um número significativo de ucranianos fugindo da ofensiva lançada pela Rússia. O Ministério da Saúde confirmou hoje 2 casos de uma nova variante da Covid aqui no Brasil. A Delta Cron é uma variante de importância e preocupação que está sendo monitorada pelo governo federal, conforme explicou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta terça-feira. Conforme sugere o nome, a variante mistura características da Delta e da Ômicron. 2 casos foram confirmados no Brasil, um no Amapá e um no Pará. O ministro Marcelo Queiroga disse que a identificação das variantes ocorre devido ao fortalecimento do serviço de vigilância no país e recomenda que todos busquem a dose de reforço contra a Covid-19. Em nota,
O governo do Amapá informou que o caso confirmado pela Fundação Oswaldo Cruz se trata de uma co-infecção das variantes Delta e Ômicron, e não a recombinação de uma nova variante. O paciente é um homem de 36 anos que teve a amostra coletada no dia 6 de janeiro. Ele mora em Santana e está sendo monitorado pela Vigilância em Saúde, assim como as pessoas com quem ele teve contato. A Secretaria de Saúde Pública do Pará informou que foi notificada pelo Ministério da Saúde sobre uma paciente mulher de 26 anos da zona rural de Afuá, que apresentou a infecção por Covid-19 com a identificação das variantes Delta e Ômicron. A amostra foi encaminhada para o sequenciamento da Fiocruz e, segundo a Secretaria, a mulher já está recuperada. O Brasil é o quarto país que mais aplica vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento, são 403.286.505 aplicadas. Delas, mais de 70.685.000 são as de reforço. O número de testes positivos de Covid em farmácias caiu 65% em fevereiro. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. O monitoramento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, mostrou que no mês de fevereiro, o número de casos confirmados de Covid-19 no Brasil, por meio de testes de farmácia, caiu para 349 mil, enquanto no mês de janeiro, os casos confirmados por esse tipo de testagem chegaram a quase 1 milhão. O mês de janeiro apresentou recorde absoluto de casos de Covid-19 detectados em testes rápidos de farmácias, depois das festas de fim de ano de 2021, que foi quando começou esse forte aumento no número de infectados pela doença. Só que agora o cenário é muito melhor. Ainda segundo o levantamento da Abrafarma, o mês de março apresenta o menor percentual desde o começo de janeiro de 2021. E veja a seguir, empréstimos ao setor energético vão provocar aumento na conta de luz no ano que vem. E ainda, alta no preço da gasolina provoca aumento da venda de etanol. A venda de etanol aumentou 26% no mês passado. Os dados são da União da Indústria da Cana-de-Açúcar aqui no país. Difícil é saber quando é mais barato abastecer com etanol em vez de gasolina. A venda de etanol hidratado registrou alta de 26% no mês de fevereiro. De acordo com a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Única, neste período, mais de 1 bilhão de litros foram comercializados no mercado interno. Para a associação, o aumento nas vendas do etanol indica a recuperação do consumo do biocombustível no Brasil. Já o etanol anidro, que é utilizado na composição da gasolina usada no abastecimento, alcançou a marca de 842 milhões de litros no mês passado, o que representa um aumento de 14,56% nas vendas. O etanol é produzido principalmente através da fermentação de açúcares. São utilizados especialmente a cana-de-açúcar e o milho, responsável por mais de 90% da produção do etanol no Brasil na segunda quinzena de fevereiro. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o Brasil é pioneiro no uso do etanol combustível em larga escala desde os anos 70 e é o segundo maior produtor mundial, além de ser um dos países que mais utilizam a substância. O etanol é considerado um combustível mais limpo, porém consome mais, o que costuma fazer com que a gasolina seja a preferência da maioria dos motoristas. Mas com o aumento no preço, muita gente está optando pelo biocombustível, conforme explica o professor Frederico Gomes. A gente está observando um aumento da procura do etanol, do álcool combustível, por conta do aumento do preço da gasolina. Então, houve um aumento da procura de álcool combustível superior a 25% entre janeiro e fevereiro deste ano. O problema é que o preço do etanol acaba acompanhando esse aumento do preço da gasolina, e aí dois fatores concorrem para isso. Tá? Primeiro, porque tem a mistura do álcool à gasolina, mais ou menos
um quarto do litro da gasolina. A gasolina vendida no posto é composta por álcool. E além disso, está tendo, por conta do aumento do preço da gasolina, a troca de combustível para aqueles detentores de automóvel flex, que hoje boa parte da frota nacional de carros de passeio é de automóveis flex, aquele que pode usar mais de um combustível, no caso álcool e gasolina. O professor explica ainda como saber se a migração para o etanol compensa financeiramente. Se o álcool estiver sendo negociado no posto até 70% do preço do litro da gasolina, é melhor você colocar o álcool, o etanol. Então, se no seu posto, lá onde você costuma abastecer, a gasolina está sendo negociada a R$ 8,00, se o álcool estiver sendo vendido até R$ 5,60, é melhor você colocar o etanol ao invés da gasolina. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o valor do litro da gasolina está saindo a R$ 6,68 em média nos postos do Brasil, enquanto o etanol R$ 4,64, ou seja, o valor do litro do etanol corresponde a cerca de 69% do preço da gasolina. Por isso, vale a pena pesquisar e botar tudo na ponta do lápis antes de encher o tanque. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou reajuste no preço dos combustíveis e do gás de cozinha. O aumento foi de cerca de 20%, o que pode gerar um impacto significativo no orçamento familiar. A especialista em finanças orienta que o momento de crise demanda maior organização, autocrítica com relação ao consumo e mudança de hábitos para reduzir o choque financeiro. Não faz parte da nossa educação formal, do nosso ensino básico, planejar estilo de vida. Então a gente acaba entendendo que isso é um acaso. Então a gente tem pessoas que pensam muito no presente, colocando em risco o futuro, e tem pessoas que pensam muito no futuro, vivendo uma vida sem sentido no presente. E planejar estilo de vida é justamente a gente articular bem essas duas demandas. De um lado, eu vou pensar no futuro, mas sem perder qualidade de vida no momento presente. E lembrando que choques, crises fazem parte da história de qualquer família. Se a gente olhar para os nossos pais, olhar para o nosso passado, a gente vai perceber que cada geração passou aí por um problema, por um choque. E é por isso que a gente precisa se preparar, resistir às questões consumistas, Consumo é uma tônica muito presente, contemporânea. Então, tanto a ecologia, tanto o ambiente vai agradecer se a gente tiver uma relação melhor com o nosso padrão de consumo. E o consumidor vai pagar mais caro pela conta de luz no ano que vem. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu hoje que serão feitos 2 empréstimos no valor total de 10 bilhões e meio de reais para cobrir os gastos com a crise energética do ano passado. O financiamento com cobrança de juros será pago pelos consumidores de energia através de um novo encargo aplicado à conta de luz a partir de 2023. A primeira parte do empréstimo será de até 5 bilhões e 300 milhões de reais à vista. O valor deverá cobrir o saldo negativo das bandeiras tarifárias que não arrecadaram o suficiente, o custo do bônus pago aos consumidores que economizaram energia no fim do ano, o adiamento de cobranças pelas distribuidoras e a importação de energia entre julho e agosto do ano passado. Já o restante, cerca de 5 bilhões e 200 milhões de reais, será para cobrir parte do custo da contratação emergencial de energia, realizada em leilão simplificado no ano passado e com fornecimento a partir de 1º de maio. Mas a segunda parte do empréstimo ainda será avaliada pela agência e passará por consulta pública. A taxa de juros ainda será definida junto aos bancos que vão emprestar o dinheiro. A previsão da ANEEL é que a operação seja finalizada até a primeira quinzena de abril. O prazo total do financiamento será de 54 meses. O número de brasileiros com contas atrasadas voltou a subir e chegou perto do registrado durante o pico da pandemia. Em janeiro, quase 65 milhões de pessoas estavam inadimplentes. A maioria das dívidas foi feita com cartão de crédito, incluindo os gastos com alimentos. Mas as despesas com água, luz e telefone também merecem destaque porque não estão sendo quitadas na data de vencimento. A alternativa em todo o país é o Feirão da Serasa, que vai até o dia 31 deste mês, com descontos de até 99% no valor da fatura.
Nesta terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,77% em novo dia de perdas na Bolsa de Valores brasileira devido à queda dos preços das commodities em consequência da guerra na Ucrânia. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,15 na venda, maior patamar desde meados de fevereiro. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,88% com 108.959 pontos. O pagamento do abono salarial foi retomado hoje, após 19 dias de pausa. No caso do PIS, para os trabalhadores da iniciativa privada, o calendário beneficia quem nasceu em julho e do PASEP, dos servidores públicos. O abono é para quem recebe até 2 salários mínimos por mês e o valor, dependendo dos meses trabalhados no ano passado, pode chegar a um salário mínimo, atualmente de R$ 1.212. E veja a seguir, Rússia e Ucrânia encerram mais um dia de conversas e nada de acordo para o fim da guerra. E veja também, no Dia do Consumidor, um alerta para evitar as tentações de anúncios enganosos. As delegações da Rússia e da Ucrânia encerraram mais um dia de negociações sobre o cessar-fogo na região. Como nenhum avanço no diálogo foi anunciado, um novo encontro será feito amanhã. O país comandado por Vladimir Putin recebeu novas sanções. Uma reunião muito importante que poderia ter interferido diretamente no conflito entre a Ucrânia e a Rússia aconteceu hoje, durante a conversa de líderes da Força Expedicionária Conjunta que aconteceu em Londres. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs uma maneira de se proteger de forma independente sem ser membro da OTAN. O recado pode ser entendido como uma forma de controlar as ofensivas russas, já que a desistência da Ucrânia de entrar na aliança militar é uma das exigências da Rússia para o fim da guerra. Após a reunião, Zelensky deu uma entrevista coletiva e fez duras críticas à OTAN. O presidente ucraniano disse que o artigo 5, responsável pelo compromisso de defesa mútua entre os Estados-membros da aliança, está mais fraco do que nunca. A decepção de Zelensky com a organização armamentista faz com que o país fique cada vez mais isolado do restante do mundo diante do conflito que varre seus territórios. Já o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, após a reunião com Zelensky e outros líderes mundiais, afirmou que o mundo precisa se livrar do petróleo e do gás russos. Segundo Johnson, essa seria uma forma de esmagar e pressionar a economia do país comandado por Putin. No fim da tarde desta terça-feira, os Estados Unidos fizeram 2 anúncios muito importantes para o desenrolar dos conflitos no leste europeu. O primeiro foram novas sanções políticas e econômicas contra o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, assim como para os cidadãos da Rússia. A segunda parte do anúncio traz um ponto crucial que Biden já havia informado e anunciou a assinatura da Lei de Financiamento do Governo Bipartidário, que liberou uma ajuda de 13 bilhões e 600 milhões de dólares para a Ucrânia em meio à invasão da Rússia. Em contrapartida, o Kremlin indicou a proibição da entrada de Biden e mais 12 nomes norte-americanos no país. A medida é uma resposta a todas as punições sofridas pela Rússia nesses últimos 20 dias. Hoje, 15 de março, é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. A data foi criada há quase 40 anos para lembrar o direito à informação, segurança e à escolha na hora de fazer uma compra. $30, 40, 50, 80% de desconto. Na Semana do Consumidor, a internet fica forrada de anúncios tentadores que pedem um olhar mais atento. O Procon de São Paulo ressalta que, como acontece na Black Friday, são muitos os fornecedores que aumentam os valores dos produtos entre o final de fevereiro e mês de março para, nesta Semana do Consumidor, aplicar um desconto fictício. Tem que ficar super atento. Já na Black Friday, um mês antes, nós começamos a fazer uma ampla divulgação com os consumidores, para que eles façam um acompanhamento dos preços, ver se não tem um aumento aí bastante desarrazoado desse preço
um aumento injustificado desse preço meses antes ou semanas antes, para que depois a metade do dobro não seja o mesmo preço que ele estaria cobrando durante o ano inteiro. O advogado e consultor em relação de consumo Dori Bocô chama a atenção para a credibilidade dos sites de compras. O site é real, não é de fachada, não é um site que você vai mandar seus dados financeiros, seus dados pessoais, e eles vão fazer o quê? Clonar seu nome, criar uma pessoa, gastar seu dinheiro, e você achou que o preço era ótimo. Cuidado para não cair no golpe do site falso. Mas ainda que seja verdadeiro, avalie as condições. E lembre-se, quem compra tem direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, que há alguns anos contém inclusive uma lei específica do e-commerce. As principais características propostas pela lei são a clareza e a disponibilidade das informações, o suporte imediato ao cliente e o direito de arrependimento, que possibilita a troca do produto em até 7 dias. Mas não são os produtos comprados no e-commerce os principais vilões dos consumidores. Segundo dados do Serviço Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, entre unidades do PROCON de todo o Brasil, o topo do ranking é ocupado por empresas de telefonia e internet, bancos e planos de saúde. As principais reclamações são cobranças abusivas, má prestação de serviços ou serviços inexistentes. São as empresas que, de certa forma, acabam atendendo um número indeterminado de consumidores, né? Não são aquelas vendas diretas para um consumidor específico. São aquelas vendas feitas de forma maciça. E o contrato por escrito serve para qualquer serviço, por mais simples que seja. Não façam nada sem contrato. Nem precisa de no contrato, ou você vai fazer isso, dia tal, terminar dia tal, ou pagar tantas vezes. É alguma coisa que identifica a pessoa, porque se você não tiver nada na mão, aonde você vai reclamar, não vai ter PROCON, não vai ter juizado, não vai ter delegacia, não vai ter ninguém que vai poder te ajudar. E sempre peça nota fiscal. Em lojas, na padaria, no restaurante, no mercado, no posto de combustíveis. Só assim será possível provar que você comprou em determinado estabelecimento, caso tenha problemas com o produto adquirido. Olha, a nota fiscal é um instrumento importante, principalmente aqui em São Paulo. Nós temos tanto a nota fiscal paulista quanto a nota fiscal paulistana, que, dependendo da situação, aí, tirante alguns casos, né, sempre vai trazer um benefício financeiro para o consumidor. O que é difícil de provar é o consumo das contas de luz e gás, que também tem tirado o sono dos brasileiros com aumentos abusivos. Mas a saída? Na maioria das vezes vai ter que ser feita uma média, tá? A pessoa vai ter que apresentar os extratos do consumo dos meses anteriores. A orientação dos especialistas é que você, consumidor, deve sim denunciar caso tenha algum problema com o produto ou serviço contratado, sempre com respaldo de um profissional da área ou órgão de defesa do consumidor. Mas atenção! Existe uma tendência, infelizmente, pouca gente já falou, tendência do aproveitamento. Quero abusar do meu direito. Vou colocar na internet, vou falar mal da empresa. Cuidado. Isso volta contra você. Sempre trazer o bom senso, a calma, né, a parcimônia, para que os objetivos eles sejam conjugados e não sejam colocados em conflito. E veja a seguir, plataforma de streaming não vai cumprir ordem do Ministério da Justiça para deixar de exibir cena de pedofilia. E ainda, reportagem mostra o momento certo para os idosos procurarem um geriatra. A plataforma de vídeos do Grupo Globo, Globoplay e rede de canais Telecine anunciaram que não vão respeitar a determinação do Ministério da Justiça para deixar de exibir o filme Como se tornar o pior aluno da escola em plataformas de streaming. A decisão do governo foi tomada tendo em vista a proteção do público infantil e adolescente. O filme, que conta com as participações de Danilo Gentili e Fábio Porchat, apresenta cenas consideradas de mau gosto e até de pedofilia.
Os atuais detentores do direito de exibição não comentaram o filme, mas apesar do risco de multa diária de R$50 mil, alegaram que não podem cumprir a decisão, pois ela ofende o princípio da liberdade de expressão, o que é uma censura. O prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode trazer enormes prejuízos para a indústria brasileira. O alerta foi feito em um relatório da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Um dos principais problemas é o aumento no custo das matérias-primas e a consequência é que esse reajuste deve ser repassado para o consumidor. Já são mais de 20 dias de conflito no leste europeu e, por enquanto, as rodadas de conversas em busca de um acordo para o cessar-fogo fracassaram. O prolongamento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia afeta o mundo todo e a indústria brasileira é uma das vítimas. O alerta foi feito em um relatório elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A cada novo dia de combate em território ucraniano, os prejuízos só devem aumentar. Estamos acompanhando com atenção os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no Brasil. É claro que tem um efeito humanitário muito importante, mas a gente sabe que no Brasil também terão efeitos econômicos que podem ser muito significativos. O comércio entre o Brasil e esses países, ele é pequeno quando se fala da Ucrânia, mas é significativo quando se fala com a Rússia, especialmente alguns produtos importantes, como fertilizantes para a produção agrícola. E isso deve vir a pressionar a inflação, que já vem pressionando a economia brasileira, vem pressionando o bolso das pessoas, as empresas. O primeiro efeito negativo, segundo a CNI, é causado pelo aumento dos preços das matérias-primas usadas pela indústria, principalmente os produtos agrícolas, minerais e fontes energéticas. E o reajuste no custo desses insumos deve ter reflexo imediato na inflação. No caso do petróleo, a alta não afeta apenas os preços dos combustíveis, mas também os produtos petroquímicos, como o plástico e as embalagens. De acordo com os dados apresentados pela CNI, entre os dias 23 de fevereiro e 8 de março, os preços de alguns desses produtos dispararam. O milho subiu 10,3%, o barril de petróleo 34,3% e o trigo 45,3%. Havendo esse aumento no preço do petróleo, há efeitos diretos e indiretos na economia. Os diretos são os aumentos que a gente já vê na bomba de combustível. A gasolina já subiu 18,8% na refinaria, o diesel 25% na refinaria, o GLP 16%. Agora, existem também os efeitos indiretos. São aqueles que chegam através de outras matérias-primas e que acabam prejudicando a indústria. Então, resinas plásticas que atendem a vários segmentos podem e já estão ficando mais caras. Então, se você vê na construção civil, o PVC pode ficar mais caro. O PVC é super importante para as instalações hidráulicas. Na indústria automobilística, todas as resinas plásticas, né, os para-choques, os revestimentos de porta, os painéis, tudo isso é feito a partir de derivados do petróleo. Então, o automóvel também pode ter um aumento de preço. No agronegócio, adubos e fertilizantes também podem sofrer aumento de preços. E parte desses reajustes ficará com o consumidor, com aumento de preços. Mas uma parcela dos custos terá que ser absorvida pelas empresas. E isso vai refletir principalmente na diminuição da margem de lucro, o que aumenta o risco de desemprego, falências e inadimplência. A primeira tentativa de todos os setores é sobreviver, ele vai tentar repassar esse preço, esse aumento no preço, né? Esse aumento de custos que ele está sofrendo vai ser repassado ao consumidor. Mas a gente tem que ver exatamente como é que a nossa demanda vai se comportar, porque aqui dentro o desemprego segue elevado, a renda das famílias anda encolhendo exatamente pelo avanço da inflação. Então vai ser uma situação difícil para empresas e consumidores. Outro impacto para a indústria é o risco de escassez de produtos, principalmente componentes para a fabricação de chips e semicondutores. A continuidade do conflito pode afetar a cadeia produtiva e comprometer o abastecimento dos mercados em todo o mundo, inclusive no Brasil. Assim como a Covid desmobilizou cadeias produtivas e tornou a obtenção de matéria-prima mais lenta, a gente viu o que aconteceu com o setor automobilístico, né, que algumas indústrias paralisaram a fabricação de automóveis por falta de microchip. Situação semelhante àquela pode acontecer, porque o mundo, como propôs o embargo à Rússia, agora tem que obter as mesmas matérias-primas de outros países.
E isso muda a logística de distribuição dessas matérias-primas, né? Eu posso entrar em acordo comercial com o país, mas eu tenho que saber como é que eu vou retirar aquela mercadoria de lá. Como é que vai ser o frete, onde ele vai ser entregue, e como é que a minha logística vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Isso leva tempo para ser organizado. E nesse período pode haver dificuldade de obtenção de matérias-primas, sim. E mais do que nunca, a paz no leste europeu é um desejo mundial, principalmente pelas questões humanitárias, mas também para o equilíbrio econômico. A economia brasileira perdeu 300 bilhões de reais no ano passado para a pirataria. O valor soma as perdas registradas por 15 setores industriais e a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados. Os números dão uma ideia do tamanho da ilegalidade no país. E os valores podem ser ainda maiores, já que a estimativa de impostos que não foram arrecadados é calculada com base no percentual tributário de 46%. Mas existem produtos em que o imposto pode chegar a 90%. Os dados são do levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, que indica uma alta de mais de 4% em relação a 2020, quando as perdas para a pirataria alcançaram 288 bilhões. O setor de vestuário é o que mais registrou alta, com perdas de 60 bilhões de reais. Segundo especialistas, as perdas não são apenas econômicas, mas também de competitividade da indústria nacional, uma vez que, ao não pagar impostos, o ilegal fica mais barato, provocando uma concorrência desleal que prejudica a geração de empregos formais e renda para o brasileiro. Com o aumento das compras digitais durante a pandemia, a comercialização de produtos piratas também cresceu no e-commerce. Porém, as empresas brasileiras de grande porte que possuem shoppings virtuais aderiram rapidamente ao guia de boas práticas, retirando do ar produtos ilegais. Em plataformas estrangeiras que importam produtos diretamente ao consumidor final, as restrições à pirataria ainda estão no início, já que muitas vezes essas empresas informam à Receita Federal um valor abaixo do recebido para que não haja recolhimento de impostos. A alta inflação fez o preço da carne bovina ficar mais caro, levando o brasileiro a procurar outras opções para colocar na mesa, o que resultou na alta da produção de ovos de galinha. E no total foram quase 4 bilhões de dúzias de ovos produzidas, alcançando o maior patamar histórico. Frangos e suínos também bateram recorde no ano passado. Nos últimos meses, o ovo de galinha, a carne de porco e o frango conquistaram um espaço ainda maior na mesa dos brasileiros e surgiram como uma alternativa para fugir do alto preço da carne bovina. No ano passado, foram produzidas quase 9 milhões de dúzias de ovos a mais. Número puxado por alta em 15 das 26 unidades da federação. Ceará e Mato Grosso do Sul produziram juntos aproximadamente 35 milhões de dúzias de ovos a mais do que costumam produzir. O abate de suínos também cresceu. Só no ano passado foram abatidos 3 milhões de porcos. Os números também mostram um aumento no abate de frangos. Só no ano passado, quase 6 bilhões de aves foram abatidas, graças à demanda aquecida no país e no exterior, fazendo com que o país atingisse um novo recorde histórico. Em contrapartida, o abate de bovinos voltou a cair, confirmando as expectativas para o setor, chegando ao total de quase 28 milhões. Número que era quase 30 milhões em 2019 e mostra um reflexo no ciclo de baixa na pecuária e da queda do poder de compra da população. O único mês do ano passado a apresentar variação positiva foi dezembro. Mato Grosso, onde costuma apresentar o maior número, registrou um recuo de 700 mil abates. 4 pessoas seguem desaparecidas um mês após o temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A tragédia, considerada mais letal do município, deixou 233 mortos, segundo a Defesa Civil. Um mês após o desastre, a expectativa por notícias sobre o paradeiro dos 4 desaparecidos só aumenta entre os familiares.
Pedro Henrique Braga Gomes da Silva, de 8 anos, Antônio Carlos dos Santos, de 56, e Heitor Carlos dos Santos, de 61 anos, estavam nos 2 ônibus que caíram no rio Quitandinha após serem arrastados pelas forças da chuva. O outro desaparecido é Lucas Rufino da Silva, de 20 anos, visto pela última vez no Morro da Oficina. Reflexos do temporal são evidentes pelas ruas da cidade. Centenas de pessoas ficaram sem casas. 685 estão abrigadas em escolas públicas ou em instalações organizadas pela comunidade e 170 pessoas foram encaminhadas a novas casas com o aluguel social, que é o auxílio de R$1.000 pago pelo governo do estado do Rio, em parceria com a prefeitura, a pessoas afetadas pela tragédia. A questão econômica da cidade também preocupa. A estimativa da Federação das Indústrias do Estado do Rio é de uma perda de R$665 milhões do PIB da cidade. O levantamento foi feito com base em dados de 286 empresas da indústria e do comércio. Mais de 60% destas empresas dizem ter sido afetadas pelas chuvas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai começar no dia 4 de abril. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde. A campanha será dividida em 2 etapas. A primeira voltada aos profissionais da saúde idosos com 60 anos ou mais, entre os dias 4 de abril e 2 de maio. Na segunda etapa, entre os dias 3 de maio e 3 de junho, serão imunizados outros grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a 4 anos de idade, gestantes e mulheres que deram à luz há até 45 dias, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, profissionais portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. O dia D de mobilização nacional está previsto para 30 de abril e a previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho. A formulação da vacina contra a influenza é atualizada anualmente para proteção efetiva contra as principais cepas do vírus em circulação. A vacina trivalente oferece proteção contra H1N1, H3N2 e tipo B. Vale lembrar que a vacinação contra a gripe também é complementar à imunização contra a Covid-19, já que as duas são doenças respiratórias. Para vacinar o público-alvo, o Ministério da Saúde vai distribuir cerca de 80 milhões de doses da vacina contra a gripe. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 336 mortes e 14.006 novos casos. Dos mais de 29.432.000 diagnósticos, mais de 27.986.000 pessoas se recuperaram e 807.000 estão em acompanhamento. Um esquecimento. Uma dificuldade ao dizer uma palavra. Situações corriqueiras no dia a dia, principalmente na vida de pessoas idosas. E é nesse momento que se deve procurar um especialista, que é o médico geriatra, para entender o que está acontecendo. Dona Manuelita chegou cedo. Ela comenta que com o passar da idade, começou a sentir muitas dores. Sentindo muita dor no corpo, já vai ficando assim, dificuldade para andar, para caminhar. E quanto antes procurar o médico, é melhor. No começo tem tudo para dar certo e se curar, No Centro de Especialidades Médicas, aqui da Rua Nova Era, boa parte dos pacientes é de idosos. Conforme dados do DIEESE, 18% da população brasileira tem 60 anos ou mais. Ou seja, dos 210 milhões de brasileiros, 37 milhões e 700 mil são idosos. 3 a cada 4 idosos contribuem para a renda familiar. De todas as pessoas com 60 anos ou mais, apenas 18,5% ainda trabalham. Conforme o médico geriatra, a primeira dica importante para a terceira idade é justamente se manter ativo. A pior coisa que pode ter para o envelhecimento é aquele paciente que aposenta e não faz mais nada da vida. O especialista ainda comenta que como a população vem envelhecendo, com qualidade de vida, há uma tendência de que o limite de idade para se chamar a pessoa de idosa deva mudar nos próximos anos. Atualmente no Brasil a gente considera idoso acima de 60 anos
mas tem diversos países no mundo que já considera acima de 65 e na Itália, cerca de uns 4 anos atrás, aumentou para 70 anos. Então na Itália isso é considerado idoso acima dos 70 anos. Então a tendência é que isso vá subindo. E os impactos do aumento do óleo diesel devem ser pesados daqui para frente, principalmente no setor de transportes de cargas. Mesmo diante de tantos desafios, a categoria afirma que é contra qualquer tipo de paralisação. A alta de 25% no preço do diesel nas refinarias causa impacto instantâneo no frete e, em seguida, reflexos em todas as áreas. Isso vai impactar diretamente em tudo que nós consumimos. O transporte, hoje no Brasil, o transporte rodoviário de cargas é responsável por mais de 50% de tudo que se produz no Brasil. E o custo, o item óleo diesel em nossa planilha de custo também, em alguns casos, representa até 50%. Então, se o frete é R$1.000, R$500 é gasto em óleo diesel. Quando sofre uma majoração dessa magnitude, evidente que esses preços vão aumentar e vão aumentar. Nós teremos uma inflação, sim, pela frente. Desde o início do ano até o último aumento dado pela Petrobras, o diesel já havia subido 12,8%. Agora, no acumulado, neste ano, já está em torno de 40% de aumento. Na última semana, o preço do barril de petróleo chegou a $130 e agora está na faixa de 112. No fim do ano passado, estava em torno de 80. Conforme o presidente do Setlog, o setor cobra um posicionamento de redução de ICMS ou da pauta fiscal do diesel no estado, para haver um equilíbrio no preço. Se nós temos quase 40% de aumento neste ano em cima do óleo diesel, evidentemente que isso, quando transfere para a pauta de cálculo de ICMS, esses governos estão tendo uma receita meio que irreal, em cima de um preço irreal devido a uma condição de crise internacional. Eu acho que os governos estaduais poderiam olhar, sim, mais para a população e menos para o seu caixa e reduzir drasticamente essa pauta desse ICMS ou mesmo o próprio ICMS para ajudar o nosso país nesse momento de crise. Cláudio Cavol ainda afirma que não é hora de paralisação no setor. Nós acreditamos que isso seria meio que irresponsável do setor do transporte. Neste momento, o país acabou de sair de uma pandemia, agora essa guerra no leste europeu, então seria muita irresponsabilidade do segmento de transporte uma paralisação agora. Evidentemente que alguns líderes, entre aspas, estão ventilando isso nas redes sociais e tal, de que poderia haver essa paralisação. Eu não acredito nisso e no Mato Grosso do Sul nós não estamos apoiando esse tipo de atitude. E veja como foi alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Ali foi o que, irmã? Eu estava caminhando com muita dificuldade e vim com a bengala, mas em nome de Jesus eu estou curada. Então vem aqui no corredor com a bengala e vai mostrar para mim aqui como é que só chegou aqui. Chegou. Assim. Agora põe a bengala no ombro. Anda, filha de Deus. Marcha, soldado de Jesus. Oh, glória a Deus. Esse Deus é lindo, pessoal. Aproveite que está começando a operação. Você, irmã. Eu ando curvada. Assim. Andando curvada assim? Assim. Assim, desse jeito? Que me dá falta de ar. E agora? Eu preciso até pôr uma mochila pesada. Para poder se arrumar. E agora, tá bem? Eu tô bem. Então anda normal aqui agora. Aqui. Levanta o corpo e anda. Ó Deus, transformando ela aqui. Oh, glória a Deus. Eu, com 8 dias que eu tô com um caroço aqui na mão. Como eu gosto de dançar para Jesus e bater palma, aí eu determinei hoje que esse caroço ia sumir, ó. Sumiu. Que coisa bonita, pessoal. Você, moça. Estava com muita tristeza, eu não queria viver mais, mas a gente melhorou. Olha só, pessoal, não queria viver mais. A vida é tão linda com Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.